Olá, eu sou a doutora Glória Lisboa, ginecologista em Jundiaí. Nesses anos todos de trabalho em ginecologia, com vocês, minhas queridas pacientes, eu tenho visto muitas vezes a aflição, o desconforto, a decepção quando a gente se vê pega tendo sido contaminada com uma doença sexualmente transmissível. Isso me fez pensar que seria muito bom trazer informações sobre estas várias doenças para vocês, para que vocês possam entender como é que a gente se contamina, como são os sintomas. E eu vou fazer uma série falando sobre todas elas, como o HPV, que é o papilomavírus humano, a clamídia, gonorreia, sífilis. Vou falar sobre tudo isso com vocês nos próximos vídeos. E nesse nós vamos falar sobre o HPV. Aqui vocês podem ver uma lista de doenças sexualmente transmissíveis que eu acho que são importantes vocês conhecerem sobre mais detalhes, como é a contaminação, a sintomatologia, tratamento, o que se pode fazer para prevenir. E nós vamos ter HPV, sífilis, gonorreia, clamídia, tricomoníase, herpes, hepatite B e molusco contagioso. Hoje nós vamos começar falando do HPV. Hoje nós vamos falar sobre o papilomavírus humano, que é o HPV. O HPV ele faz parte de uma família chamada Papovaviridae, que possui 120 tipos de vírus. Os vírus que incidem mais na região anogenital são em número de 38 e eles podem ser de alto, intermediário ou baixo risco. Atingem tanto homens quanto mulheres e é muito importante conhecer um pouco mais a respeito disso. Eu vou explicar isso para vocês. Como vocês podem ver nesse slide, o HPV ele tem uma sinonímia, ou seja, são os outros nomes pelo qual ele é conhecido, como crista de galo, timos, verruga anogenital, ficus. E aqui vocês podem ver, é exatamente o que eu falei, tem uma família muito grande e conforme o tipo do HPV, ele pode determinar uma sintomatologia diferente. Então, os HPVs de baixo risco, nós vamos ter o 6, o 11, 42, 43, 44. Os mais famosos aqui são o 6 e o 11. Eles determinam as verrugas, que são as lesões condilomatosas. Em termos de risco intermediário, nós vamos ter o 31, 33, 35, 51, 52, 58 e os de alto risco 16, 18, 31, 39, 45, 56, 58, 59 e 68. Os de alto risco são os HPVs que podem levar mais facilmente à persistência de lesões, principalmente no colo do útero e lesões pré-cancerosas ou invasivas. E existe uma tendência a se considerar os HPVs de risco intermediário como os de alto risco. E aqui, como vocês podem ver, como eu falei, associado não só os poros 16, os tipos 16 e 18 sejam mais famosos, a outros HPVs de alto risco também associados a cânceres. Então, como acontece a infecção pelo HPV? A infecção acontece pelo contato de epitélio com epitélio, através de microfissuras ou microabrasões. O HPV entra nas camadas mais profundas do epitélio, atinge a camada basal, penetra na célula e passa a se proliferar. Então, porque o HPV ele precisa de um lugar para crescer, então ele vai fazer isso neste epitélio. Se vocês tiverem dúvidas desses termos, epitélio, camada basal, eu recomendo que vocês revejam aquele vídeo sobre o Papa Nicolau, onde eu dou uma explicação sobre a histologia da pele do colo do útero, que a gente chama de epitélio.
vai ficar mais fácil de entender isso com a ação do HPV. Há um fato muito importante que eu gostaria de chamar a atenção de vocês sobre o HPV e o nosso sistema imunológico. 75% dos indivíduos durante toda a sua vida entram em contato com HPV, mas 90% das pessoas que entram em contato com HPV, não importando o tipo viral, conseguem fazer a eliminação desse vírus no período de 24 meses, isto se o sistema imunológico estiver competente. Existe uma pequena parcela onde existe a manutenção, o vírus fica, não é eliminado. Isso vai favorecer o aparecimento de infecções persistentes, clínicas ou subclínicas, ou o aparecimento de cânceres de colo do útero ou lesões pré-neoplásicas. E o diagnóstico, como eu vou ajudar a minha paciente a diagnosticar essa lesão, ter certeza que é um HPV, ter certeza que é um condiloma, e como nós vamos fazer isso juntas? Eu vou falar para vocês nesse instante, vocês vão entender tudinho. Em termos de diagnóstico, lembrem-se que nós tínhamos a situação do quadro clínico, subclínico e o latente. Dependendo dessa situação, assim vai ser feito o diagnóstico. Se eu tenho uma paciente que ela apresenta as verrugas genitais, que são muito características, elas parecem pequenas couve-flores, meio um pouco pontudinhas, né? Porque a gente chama até de crista de galo. Essa é o diagnóstico clínico. Então, eu só vou fazer uma biópsia nessas verrugas se houver dúvida quanto a se isso ser uma outra lesão, ser algum problema mais sério, tá? Ou tenha incerteza que seja um condiloma. Se não, a verruga é muito característica, então não há muito o que discutir. O que é um diagnóstico subclínico? É quando, por exemplo, se faz um Papa Nicolau, um preventivo, e se acha alterações compatíveis com infecção pelo HPV, que é a coilocitose, ou na colposcopia, e quando se fazendo-se uma biópsia, se detecta alterações que também são compatíveis com HPV. O anátomo patológico é o resultado da biópsia feita pela colposcopia. Numa infecção latente, vamos supor assim, se você tem uma mulher que não tem nenhuma alteração no colo do útero, mas ela já teve um quadro de HPV, eu faço um teste de biologia molecular. Falando sobre captura híbrida ou PCR, eu posso detectar fragmentos virais do HPV. Então, isso me ajuda a fazer o diagnóstico. Eu preciso usar todos os métodos ao mesmo tempo? Não, gente, conforme o diagnóstico, eu posso fazer um diagnóstico clínico, estabelecer um tratamento, frente a um diagnóstico subclínico, associar a captura híbrida, e aí essas coisas de tratamento, essas ações de tratamento, nós vamos falar no próximo vídeo. Então, nós vimos nesse vídeo a primeira doença que nós estamos abordando, que é o HPV, o papiloma vírus humano. E vimos também o quadro clínico, como a história e o diagnóstico. E agora, muito importante também é como a gente vai tratar. Então, há um arsenal que eu vou oferecer para vocês para o tratamento. E isso a gente vai discutir no próximo vídeo. E eu gostaria de que você que às vezes passa por uma situação de ter um HPV, de ficar desapontada com uma situação dessa, precisar de mim, eu estou à disposição, venha no meu consultório, nós vamos trabalhar juntas esse assunto, vamos fazer o diagnóstico, você vai receber todas as orientações que precisar. Nós estamos juntas sempre. E nessa batalha contra as doenças sexualmente transmissíveis também. Eu espero vocês no próximo vídeo e no meu consultório sempre que vocês precisarem.